principal é aquela que tem o maior número de carbonos. Também tem a ligação dupla ou tripla, mas como aqui não tem a ligação dupla ou tripla, a gente vai ficar até então com o número de carbonos. Ou aquele que contém o radical. Tem que ser várias dessas coisinhas, tem que estar sendo atendidas para que a gente encontre a nossa cadeia principal. Então, olhando para cá, eu tenho que analisar todas as possibilidades, né? Para eu analisar todas as possibilidades, eu vou estar vendo essa e essa. Eu posso notar que quando eu pego essas cadeias ramificadas aqui, dificilmente as do meio vão ser cadeias que eu posso utilizar para fazer uma cadeia principal, tá? Isso dificilmente vai começar por aqui, mas facilmente pode começar por esses dois pontos ou por esse ponto aqui. Então, para escolher a principal, eu vou avaliar primeiro desse lado aqui, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Para baixo não funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem esse aqui é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vindo para cá, vindo até essa ponta aqui, eu tenho 7 carbonos. Da mesma forma que se eu começar por essa aqui de cima. Se eu começar por qualquer uma dessas duas, vai dar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque esse cara aí é o mesmo. Então, assim, por meio de facilidade aqui, de didática para nós, eu vou fazer essa aqui ser a minha cadeia principal. Então, a cadeia principal, como a gente já viu, ela tem 7 carbonos. Então, ela vai ser um EPT, né? Nós já sabemos. Bom, depois que eu faço isso, eu separo o quê? As minhas ramificações, né? E aí vocês podem ver que são 3 ramificações iguais. São 3 ramificações do tipo metil ou metila, né? E aí essas metilas aqui são 3. Então são trimetil, né? 1, 2, 3, trimetil. Bom, mas é só saber o nome da ramificação e o nome e o número da cadeia? Não, né? Vai ter ainda que saber contar os carbonos dessa cadeia para que a gente possa posicionar essas ramificações no lugar certo e a gente não crie um cara que não é o que a gente quer, certo? Estou me sentindo um youtuber fazendo no YouTube. Se inscreve no canal. Verdade, se inscreve mesmo. Vamos posicionar aqui, então, esses carbonos. Vou botar em roxo que fica mais fácil. Como é que eu faço para escolher onde que eu começo? Eu posso começar de qualquer lado, Bangu, assim. Isso, vai, te joga no... Eu vou começar de qualquer lado. Vai estar na A, vai estar na primeira, assim, a resposta errada. Aí tu vai te jogar, isso aqui... Né? Não, não dá. Então, olha aqui. Este lado está mais perto da ramificação do que esse aqui. Vocês não concordam? Se eu começar por esse lado aqui, eu conto 1, no carbono 2 eu teria já uma ramificação. Agora, se eu vier para o outro lado, ó, 1, 2, 3, eu teria que contar 3 carbonos até achar a minha ramificação. Quando eu estou mais perto da ramificação, mais perto do radical, ou mais perto da ligação dupla, ele vai ter que começar a ser numerado. Se eu quisesse ter colocado uma ligação dupla aqui no meio, aqui, ó, vou botar em pontinhos só para fingir que ela tá ali. Ah, horrível. Se eu tivesse botado uma dupla ali, eu ia também ter que posicionar essa ligação dupla. Onde que ela é posicionada, entendeu? Por exemplo, se ela estivesse entre o carbono 3 e o 4, ela está no carbono 3. Beleza? Prometo que na próxima live eu vou usar a câmera do celular. Tá? Olha aqui. Então, começando por esse lado, eu vou ter o meu carbono de número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Todos os meus carbonos aqui. Vou botar esse 3 aqui, ó. Para posicionar ele melhor. Bom, então quer dizer que o nome desse cara aqui vai ficar como? Se ele tem
Na posição 2, um metil. Na posição 3, um metil. E na posição 5, outro metil. Esses todos vão estar aglutinados num trimetil, né? Isso tudo eu estou revisando da aula passada porque eu não quero deixar isso passar. Isso é muito importante, tá? Então, vou pegar aglutinado o trimetil e mais, eu vou aglutinar também as posições dele. Olha aqui comigo. Se tem um na 2, é 2. Se tem um na 3, é vírgula 3. Se tem um no 5, vírgula 5. Então, 2, 3, 5, trimetil. E aí, como a gente estava conversando já na aula passada, eu não estou usando aí o PAC por termos didáticos com vocês, mas o correto seria trimetileptano, assim. Este seria o correto. Porém, por uma questão de didática, eu estou usando os tracinhos para que vocês consigam identificar. Mas na hora da prova, vocês vão ver que aí o PAC vai botar, às vezes, muito junto. Tá? Heptano. Trimetil. Heptano. Vou mandar as fotos do quadro depois. Tá? Então, esse é o nome do cara. Estou botando com os tracinhos ali, etc. Se está entendido isso, nós temos que ver um outro tipo de nomenclatura agora, que vai ser a nomenclatura das cadeias fechadas. Tem alguma dúvida disso aí? Não ficou nada? Então vamos dar uma olhada, porque aí a sequência da nossa apostila da apostila. Eu vou largando aos poucos, que é para não deixar vocês entupidos de coisa. Mas a gente tem já a apostila 2, que vai falar de funções orgânicas, tá? A gente terminou a primeira parte, que é a mais densa, assim, agora as funções orgânicas vocês vão ver que a maioria é identificação. Então, terminando hoje aqui a nomenclatura, a gente vai seguir só para identificar compostos e dar o nome deles, então é bem tranquilinho, tá? Na apostila, portanto, gente, tem alguns radicais derivados de hidrocarbonetos que eles são de cadeia fechada. Depois que tem lá, vai ter o 1,3,7-trimetilnaftaleno, que é um carinha lá importante da gente saber, uma união de dois radicais, desculpa, de dois benzenos, né? Então, a gente vai pegar esses caras que são de cadeia fechada e vai tirar alguns hidrogênios deles da mesma forma que nós criamos os radicais esses daqui, ó, o metil, o etil. Da forma que a gente criou esses, a gente vai criar os radicais que a gente vai chamar de radicais arila, que são radicais provenientes de anéis aromáticos, de cadeia fechada, portanto. Mas antes disso, preciso falar sobre uma questão muito importante desses carinhas de cadeia fechada. Olha só. Tentei desenhar um carinha com um anel aromático aqui. Conhecido por assim, ele é o benzeno. Estão cansados de saber que ele tem na gasolina, que é cancerígeno, blá, 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 blá. Mas se eu coloco aqui, por exemplo, um CH3, adicionei um CH3 a mais, este cara deixa de ser o benzeno para ele ser o quê? A gente já tinha visto esse radical, metil benzeno. Mas é correto eu só chamar ele de metilbenzeno? Vocês não conhecem nenhum outro nome que ele tem que podem falar? Esse radical, se eu tiro, por exemplo, algum hidrogênio daqui, eu consigo criar o toluil. E esse radical aqui vai ser um dos radicais mais usados por nós para que a gente consiga... esse daqui é difícil de lembrar, o toluil. Mas a gente vai usar isso aqui ao longo do ano, vocês vão ver que vocês vão ficar careca de saber, porque a maioria dos meus exemplos vai ter o radical toluil colado em alguma reação, alguma cadeia, porque ele é muito importante para a prova da URSS se acostumarem com ele, tá?
Então, assim, antes de falar só do toluil, eu quero que vocês também tenham noção que a gente pode tirar um hidrogênio de cada um desses carbonos e ir adicionando metilo, ou etil, ou o que vocês quiserem adicionar ali. Que agora a gente já sabe os nossos radicais. Pode ver, portanto, que agora tem 2 CH3. Eu continuo dizendo que este cara é um, agora, dimetilbenzeno. Só que o problema é que agora existem 2 metil ali. E se eu não identificar em qual carbono tem aquele metil, eu posso estar colocando aqui, ó, e achar que é o mesmo composto. Supondo que eu tire daqui esse aqui. Ó, vou ter 1, 2, vai ser de metil também, não vai? E se eu tivesse colocado aqui e tirasse aqueles dois, a mesma coisa. Então eu não sei mais que composto que eu vou estar fazendo. Todos eles vão ser de metilbenzeno, mas nem todos eles têm a mesma propriedade. Vocês acham que o cara que tem um radical, uma metil aqui, um aqui, é o mesmo que o que tem um metil aqui, um aqui? Não, né? Não tem como, porque eles têm propriedades diferentes, as reações vão acontecer de forma diferente ali. Então, o que que acontece? Agora a gente vai ter que posicionar esse metil. A gente vai ter que saber onde é que ele está, e para isso a gente vai ter que aprender a contar na cadeia fechada. E como é que vai fazer para contar na cadeia fechada? Tem uma fórmula mágica que diz assim, ó, é igual a na cadeia aberta. Por isso que é tranquilo. Porque agora a gente vai olhar, bom, o que eu tenho que achar na cadeia aromática? Maior número de carbonos, bom, ela é fechada. Então eu não preciso me preocupar com qual vai ser a cadeia principal. Sempre vai ser a cadeia fechada. Aí a gente tem que posicionar os carbonos. Agora sim, para posicionar os carbonos, tu vai fazer de forma empírica. Tu vai sempre posicionar mais perto da ramificação ou mais perto do radical. Acontece, gente, que eu posso tanto ter esse como meu carbono 1, quanto esse aqui, se eu quiser. Mas se eu tiver esse como carbono 1, obrigatoriamente a próxima ramificação é o sentido da reação, é o sentido da cadeia. Para cá. Porque se este cara é o carbono 1, a próxima ramificação está no carbono 2. Tá, supondo que eu tivesse feito o contrário, então. Dito que este cara é o carbono 1. Esse aqui, obrigatoriamente, vai ser o carbono 2. Porque eles têm de se seguir em sequência. Claro, vocês percebem, eu prefiro por um termo didático também deixar sempre o carbono de cima como carbono 1. Vocês vão ver que vai ser mais fácil de perceber. E este cara aqui vai ser o carbono 2. Bom, dito isso, gente, vocês vão se lembrar que existem algumas posições que têm nomes específicos. Se eu quisesse dar o nome desse cara aqui, portanto, ele é o 1, 2 dimetilbenzeno. Ou yes or no? Ou yes, né? 1, 2 dimetilbenzeno. Só assim que tu vai encontrar na prova. Vou voltar para a transmissão. Sentido horário sempre o mais próximo da ramificação. Júlia já falou em orto. Já vou responder todos vocês. Começar pela que eu ia concluir agora. A posição 1, 2, a primeira posição conhecida, vai se chamar posição orto, como a Júlia tinha falado. Orto dimetilbenzeno. Vou botar pontinhos que já entendeu que eu quero chegar nessa aqui, né? É isso que eu quero chegar. Vou botar até em letra normal. Orto. Só que não vai ser só essa, né, gente? Se tem a orto, deve ter uma diferente da orto. Porque eles não iam botar um nome só para um. Não teria sentido, né? Agora, não vai ser sempre sentido horário. Depois eu vou mostrar isso para vocês com uma questãozinha rápida para identificação disso aqui. Vocês vão ver que eu posso fazer para o outro lado, dependendo, e vai continuar sendo carbono 1 e 2. Vou tirar uma fotinho rápida disso aqui.
Tá dando para entender, chuchus? Tá? Então vou apagar o quadro deste lado aqui, ó. Qualquer coisa tu para e me pergunta, sem estresse. Terminando isso aqui vai ser tudo mais tranquilo. Vai ser só identificar a função orgânica. Daí a gente vai matar aqui uma beleza. Até a gente vai saber dar o nome dos caras também. Tipo, dar o nome do 1, 2, 3, trimetil, heptanol, por exemplo. Qualquer coisa, eu falei qualquer número, porque dá. Depois eu posso até montar esse. Então, não entendi muito bem o orto. Tu já vai entender o orto quando eu explicar o próximo, que vai se chamar meta. Olha aqui. Vou botar um anel aromático igual, tá? Da mesma forma que eu estava fazendo a minha ramificação aqui em cima. E em vez de eu colocar nesse aqui, eu vou colocar nesse aqui, ó. Ele continua sendo um dimetilbenzeno. Todo mundo concorda comigo que são 2 metil e um benzeno. Só que agora eu tenho que pensar para que lado eu ainda vou numerar para que eu possa posicionar esses meus metil. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui meu coisa, ó. Um desses dois pode ser o meu carbono 1. Eu posso escolher para quem eu quiser. Se eu escolher esse aqui, eu vou seguir neste sentido. Se eu escolher esse aqui, eu vou seguir neste sentido. Então, eu sempre gosto de escolher o lá de cima por essa questão didática. Então, ó, escolhi aquele lá como carbono 1. Obrigatoriamente, este cara aqui, ó, vai ter que vir neste sentido, e esse será o carbono 2, que nem aqui. E este será o carbono 3. Agora, eu tenho, então, portanto, o nome do cara aqui, ó, que nem naquele ali, que era 1, 2 de metilbenzeno, este é 1, 3 de metilbenzeno. Certo? E se eu tiver outra posição, vou ter outro nome. Mas o 1,3 de metil, assim como o 1,2, tem uma nomenclatura específica que se chama meta de metil, tananã, pontinhos. Certo? Deixa eu dar uma voltada. Amanda Hack, agora ficou mais claro. A orto também. Fica mais claro agora, né? Agora a gente vai ver mais uma posição também. Pode mandar aí no chat para mim. Oh yes, então, Amanda. Olha aqui. A gente pode fazer mais uma posição. Supondo, portanto, que eu tenho minha metila aqui e a minha metila embaixo agora. Bom, agora para ti tanto faz. Tu que adora o tanto faz. Ah, tanto faz, né? Tu pode escolher se esse cara aqui vai ser o teu carbono 1 ou se esse aqui vai ser o carbono 1. Que horrível. 1. Piorou ainda. Puta que pariu. Aí. 1. E agora? Pode ser esse aqui, o meu carbono 2, ou pode ser esse aqui, né? Porque a distância até a ramificação próxima é a mesma. Esse é o único que não importa para qual lado seja, os dois vão ser 1, 4. Se começar aqui embaixo, esse vai ser o 1 e o outro vai ser o 4. Tá entendendo? Porque eu escolhi vir para esse lado. Ah, por que tu nunca escolhe ir para o outro? Porque não. Porque eu gosto de vir para esse lado. Mas tu tá afim, tu pode ir para o outro. Sempre tem que ter esse em cima, não pode ter só do lado ou só embaixo. Se tiver só do lado ou só embaixo, não, vai ser sempre... Ó, vamos supor então aqui, Júlia. Supondo que só tem a ramificação de baixo. Vai ser metilbenzeno, não vai?
vai ser naturalmente, o metil vai ser o primeiro, sempre. Se tiver aqui, se tiver aqui, se tiver aqui, porque o carbono primeiro, o primeiro carbono, vai ser sempre mais perto da ramificação. Então vai ser um metilbenzeno. Então esse a gente não precisa dar uma numeração, que sempre vai ser um metilbenzeno, porque o metil vai começar a contar o carbono, inclusive. Certo? Aí aqui eu tenho a posição orto, metro e para, vai ser só com metil? Não, com qualquer radical. Eu estou usando o metil, que ele é o mais simples. Vai ter o 1, 4, dimetil, benzeno. Vai ter com todas. D general. Entendeu, Julia? O D general, 1,4-dimetilbenzeno, mais conhecido como para-dimetilbenzeno. Então, vocês acabaram de aprender as nomenclaturas orto, metro e para da nomenclatura de hidrocarbonetos cíclicos ramificados. Ou yes, or no. Então, olha só, vou tirar uma foto, porque eu tô afim de botar lá para vocês e vou mostrar um negocinho aqui agora. Aí eu ensino tri bonitinho assim para vocês, né? E a prova da URGS faz assim, ó. A gente ensina explica de novo o meta, o 1,3. Vamos ver agora nessa aqui, ó. Como que a gente acha, é exatamente essa que eu vou botar. Vamos ver como é que a gente acha o meta numa prova da URGS. Então. Só aqui. Só para eu não errar o composto. Ah, tô lá na frente. Éteres. Bom, aqui, ó. C2 o quê? H5. Prova da URGS, que é o nome desse cara aí. Bom, primeiro que vocês têm que notar que isso aqui é um C2H5, não é mais uma metila, e sim uma etila, né? E et são 2 carbonos. Então, vamos dar o nome desse cara aqui para a gente ver se ele também faz parte dessa nomenclatura do 1,3, 1,4. Como é que a gente faz para saber? Pegamos a coisinha aqui, essa cadeia. Olha que interessante. Tem que cuidar. A distância desse carbono aqui, ó, 1, 2, 3, para esse carbono, ela é 1, 2, 3. A mesma para os dois lados. Botei errado ainda, era para ter botado um meta, botei um para. Nem me liguei, mas dá para identificar igual. Na verdade, peguei da questão ali. Olha aqui. Esses tem que cuidar a distância entre as duas ramificações. Porque da mesma forma que esse cara pode vir para cá, esse pode ir para lá, pode ser o contrário. Esse vem para cá e esse para cá. Eu posso dar a numeração numa cadeia assim, fica muito mais fácil do que numa cadeia aberta. Porque aqui eu posso escolher, às vezes, o lado que eu quero. Às vezes. Então eu vou te dizer que este cara aqui é o meu carbono 1. Se esse é o carbono 1, eu posso vir ter como este o 2, este o 3,
e este 4, mas eu poderia ter feito o contrário. Eu só continuei dessa forma porque para mim é mais prático vir para este sentido. Mas tu pode ir para o outro sentido, não tem nenhum problema. Vamos dar um nome deste cupincha. Olha só. Carbono 1 tem uma etila, carbono 4 tem uma etila. Então, este é o para dietil benzeno. Ou yes or no. Agora eu vou fazer, como eu ia fazer um meta, eu vou fazer outro meta rapidinho aqui do outro lado. Pra explicar. Eu achei que eu tinha feito um meta, eu fiz um para, mas esse aqui eu acho que é meta, ó. Olha aqui para esse lado. Bom, aqui eu tenho duas escolhas. Ou eu começo desse lado, ou eu começo desse lado. Mas, de qualquer forma, eles têm que convergir, essas ramificações têm que convergir. Elas têm que ir uma em direção à outra, desde que eu use uma ou outra para começar, certo? Aí, olha aqui. Eu vou ter... Supondo agora, tá, me convenceu a começar por esse lado aqui. Esse é o carbono 1. Agora, esse é o carbono 2 e esse é o carbono 3. Eu estou indo neste sentido. Se no meu carbono 1 e 3, tu posiciona o 1 e o 3, tu tem a meta. Meta dimetil benzeno. Certo? Meta dimetilbenzeno, um 3 dimetilbenzeno, um 3 chileno, um meta chileno, que o dimetilbenzeno é conhecido como chileno. Então, basicamente, posiciona um e a partir de onde está outra ramificação, que vai ser nomeado orto, meta e para. Isso mesmo, gente. Tá? Então, vocês podem continuar fazendo os exercícios que a gente tem lá, tá? Na apostila. A aula que vem começa, portanto, com as funções orgânicas. A gente vai dar nome, a gente vai dar propriedade, tá? Na tarde também vou dar a mesma aula, vou terminar aqui, não vou avançar nem um pouco diferente com as duas turmas, até porque eu sempre dou a mesma coisa, tá? No médio eu aprendi pela posição, tipo, do lado de cima é orto, do lado de mais para baixo é meta, e embaixo sendo para. Eu acho que é mais fácil com a numeração, né? Assim, tu pode ser, tanto faz onde que vai ser a posição do cara com a numeração, tu fica bem tranquilo. Certo, gente? Beleza? Olha o tamanho da água que eu tenho aqui. Hidrate-se. Eu nunca tive isso no colégio. Muita gente não teve. Então é isso, tá, gente? Me procurem com suas dúvidas na aula que vem. A gente começa com funções orgânicas, beleza? Beijinho na alma. Vou lá que eu vou dar mais um período agora também. Tá bom? Tchau, gente.